O Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil tem a missão de mobilizar a sociedade civil em situações de emergência ou de calamidade pública. Constituído por órgãos da administração pública estadual e municipal, entidades privadas e pela comunidade, o trabalho segue as regras impostas pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Em abril, foi realizada a primeira reunião aqui em Itajaí para discutir maneiras de articulação para o projeto de contingência regional. E é isso que nós vamos entender um pouco melhor agora, a partir de agora, no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Boa tarde, Lisa, e boa tarde para você que está ouvindo a rádio... Boa tarde, Lisa, e boa tarde para você que está nos acompanhando pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, você pode ser através do Twitter, @VivaVozUnivale, ou também não esquece de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Bom, nosso convidado de hoje é o Eliezer Cardoso, que faz parte da Coordenadoria Regional da Defesa Civil. Obrigada pela presença, Eliezer. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Luana. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores. E é uma satisfação imensa, né, estar conversando numa tarde de sol sobre o Sistema Nacional, o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Sempre um assunto importante que a gente tenta realmente difundir para toda a comunidade, todos estarem acompanhando. Nós descobrimos que vocês realizaram há pouco tempo esse primeiro seminário regional para a elaboração de um plano de contingência. A gente quer entender um pouco melhor sobre isso. O que exatamente é essa proposta, Eliezer? Bem, a nossa estratégia, na realidade, é fazer um alinhamento sobre o conhecimento da política e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil para os novos coordenadores municipais que entraram na nova gestão política. Então, é uma falha muito grande no nosso sistema que a cada 4 anos as políticas públicas praticamente zeram, né? E proteção e defesa civil, como é uma política pública ainda não consolidada, também sofre muito esse problema. E aproveitamos esse seminário, que é o primeiro seminário regional TEC nessa gestão 2017-2020, para fazer a formalização do GRAC regional. Então, o que é o GRAC regional? É o Grupo de Resposta e Ações Coordenadas, que são as agências, principalmente do governo do Estado, juntamente com agências da União e também municipais, que têm a responsabilidade de dar uma resposta à altura para enfrentar uma calamidade pública, por exemplo. E essa calamidade pode ser justamente consequência de uma má gestão, não que chamam de desastre, né? E, na realidade, o desastre é a consequência de um evento adverso que não tem planejamento ou preparação para responder e aí sim acaba causando um caos social, econômico e ambiental. Certo, e bom, o tema dessa reunião era prevenção é a melhor resposta, né? Quais foram então os principais assuntos abordados envolvendo essa temática nesse primeiro seminário? O que tentamos deixar bem claro para os participantes que prevenção e resposta, na realidade, elas devem caminhar juntos. Porque a partir do momento que você entra num sistema que tem a responsabilidade de articular, através de todos os setores da prefeitura e através de todas as agências, uma resposta à altura para o cidadão, para responder eventos adversos, seja eles oriundos climáticos ou antrópicos, que são as duas divisões que se trabalha para definir o conceito de desastre, por exemplo, né? Dá uns exemplos para a gente, então. Que seria climático e... Justamente, o climático. Itajaí sofre muito com as chamadas enchentes, né? Chove muito, a cidade está construída dentro de uma planície de inundação, né? Na época não tínhamos esse conhecimento, então ocorrem os eventos com origem climáticas. Antrópico. Tivemos em 2013 um incêndio grave em São Francisco do Sul, que causou uma mobilização muito grande, principalmente teve que ser evacuado praticamente toda a cidade. Então foi um evento muito complexo. Antrópico, foi gerado diretamente pelo homem. Então, a ideia é que eles entendem isso e trabalhem paralelamente a prevenção, a mitigação, a preparação e a recuperação dos cenários que foram atingidos nos últimos eventos, por exemplo. Então, o sistema ele é complexo. Infelizmente, só a partir de 2012 que passamos a ter uma política realmente, através do governo federal, que é a Lei 12.608. Até eu estava comentando com a Luana que só aconteceu essa sensibilização com as mais de 1.000 mortes na Serra Carioca em 2011. Aí, a partir de 2012, o Brasil começou a se organizar.
Lisa, é importante destacar que nesse momento, a partir de 2012, foi inserido o termo proteção, para que realmente deixar bem clara a importância da prevenção. Então, quem protege, cuida. E a questão, até na própria etimologia, né, defesa é só quando já está ocorrendo algo ruim. Então, a política, acho que ela foi inteligente, na realidade, ela igualou já países desenvolvidos que já fizeram essa mudança, né, em tempos atrás. E, atualmente, o nosso Estado vem se preparando muito. Então, desde 2013, nós buscamos em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que tem muitos problemas climáticos, o próprio Japão, que é uma referência mundial, a Alemanha também tem muito conhecimento. Então, basicamente, desses países e de proteção e defesa civil do Brasil e de outros estados que também tem alguma coisa de importante, a gente aproveitou, dos nossos municípios também dentro do Estado de Santa Catarina. E, nesses 3 anos, o Estado veio trabalhando, como ele tem a missão tática, de aplicar a política, né, e o sistema para desenvolver os chamados planos de contingência, que é o que é o plano de contingência? Na etimologia de contingência, é você se preparar para algo que pode ou não acontecer. Então, a nossa missão é trabalhar com incertezas. Então, a gente imagina o pior cenário dentro da suscetibilidade daquela região e começamos a nos preparar. Então, qual é a estratégia do Estado? Adquiriu 3 radares, então, praticamente na América Latina, vai ser uma referência. Temos um radar já funcionando no Vale, que está em Londres, vamos ter um no Oeste, em Chapecó, e um provavelmente vai ser em Araranguá, na região Sul. Então, nós vamos ter o Estado totalmente coberto pelos radares para termos informações mais assertivas a partir do momento que ocorrem os fenômenos abaixo das nuvens, por exemplo. Então, são radares meteorológicos. Isso, os radares meteorológicos. Então, resumindo, estrategicamente, esse ano, o Estado investe numa média de R$418 mil por município, porque estamos desenvolvendo um software desde 2013, que cada município, os 295 municípios, vão estar interligados num sistema único, os seus planos de contingência vão ser digitais, e o Estado vai poder ter um controle, digamos assim, mais efetivo na questão dos disparos dos alertas, para ver se chegou no município, se o município replicou para as comunidades. Porque o sistema, Liz, ele começa lá na União, ele vem para o Estado, chega no município, mas ele tem que terminar lá na comunidade, que são os capilares. E isso ainda é uma lacuna muito grande, e isso nível nacional. Bem importante. Agora, explica melhor para a gente, quem estava participando, quais são os principais atores envolvidos nessas questões todas? A gente sabe que são representantes do Estado, do município, da União, mas na prática, que tipo de profissional, quem é que está envolvido diretamente? Olha só, Lisa, o Estado tem mapeado atualmente 54 agências que têm missão direta. Na realidade, a sociedade como um todo tem a missão. Essas agências, elas têm o dever, né? Elas têm profissionais capacitados, então vamos seguir uma lógica de um evento que ocorre na nossa região aí, que são enxurrada, né, enchente. O que é mobilizado? A ADR, que é a Agência de Desenvolvimento Regional, tem o dever de representar o governo do Estado na região. A Coredec, né, seria como se fosse um departamento, uma gerência da ADR. Então, já é mobilizado o secretário executivo, que ele tem já um colegiado, que são o comandante da Polícia Regional, comandante do Bombeiro Regional, um diretor da Celeste Regional, companhias de energia, de comunicação, de água, infraestrutura para desobstruir ruas, enfim. Então, são as principais agências que, se você perceber, nós lidamos com elas nas nossas rotinas diárias. Qual é a grande diferença de um plano de contingência? São essas agências ter estratégias específicas para dar um suporte quando houver um aumento de demanda abrupta, por exemplo. Então, essa é a grande diferença e por isso que existe o órgão centralizador Proteção e Defesa Civil. Num país desenvolvido como o Japão, não existe esse órgão. É uma cultura, é uma filosofia. A sociedade se mobiliza, todas essas agências param, se juntam para cumprir um objetivo comum. Terminou o objetivo, volta à normalidade e continua suas demandas. Tudo isso já está instaurado na cultura deles. Isso. Então, você percebe que nós temos um caminho muito longo. Então, essa nossa conversa, essa divulgação, né, para os ouvintes, os telespectadores, isso é muito importante para que eles passem a saber os seus direitos, saber que existe uma política pública nível nacional, estadual e municipal. O número dos municípios de telefone para chamada de emergência é 199. Legal, ótimo. Para que realmente o cidadão
possa saber que existe essa estrutura e ele deve saber utilizá-la. Por exemplo, como que eu faço, né, para prevenir dentro da minha casa? Bom, primeiro você vai ter que ter um conhecimento mínimo de percepção de risco. Sabendo onde você está inserido, se é num morro, numa encosta, se é à beira de um rio, né, se é num local de uma estrutura urbana já muito antiga que pode haver também algum colapso. Então, são conhecimentos básicos que em países desenvolvidos a gente aprende lá na escola. Né? E aqui a gente ainda tem essa dificuldade. Tem que começar tudo isso. Certo. E o grupo, então, ele trabalha orientado pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? E uma das ideias dessa política é estabelecer metas de curto, médio e a longo prazo, né? Hoje, quais são as metas que já estão em discussão para trabalhar dentro através desse sistema? No Estado, a nossa meta é concluir até 2022 tudo que foi planejado em 2012. Então, vocês percebem que já é um projeto de Estado. Ele foge à regra das datas de projeto de governo, vamos assim dizer. Né? Então, já achamos nisso, né, uma questão muito positiva. A curto prazo, essa estratégia de você estar preparado para uma resposta. O que o Estado fez? Ele fez um mapeamento em todos os municípios para saber o que nós temos de ferramenta para fazer essa leitura. Qualquer equipamento, seja pluviômetro, seja mini radares, enfim, todos aqueles equipamentos que medem alguma coisa em relação à climatologia. A partir desse diagnóstico, o Estado identificou as deficiências, né, as lacunas que existem para poder adquirir essas ferramentas, para em conjunto com os radares. O Centro de Monitoramento Elétrico está sendo construído em Florianópolis, que até o final do ano ele vai ser inaugurado. A estrutura física já está praticamente pronta. Os planos de contingência implantados nos municípios através de um software. Para vocês terem uma ideia, o software vai possibilitar que os núcleos comunitários de proteção e defesa civil façam seu cadastro também, e nós vamos dar um passo muito importante, que é chegar nas famílias. O chefe de família vai ter uma senha e ele vai cadastrar todas as pessoas da família por idade, para automaticamente, cada ano que passa, se atualiza para o que nós queremos saber. Tem pessoas idosas nessa casa, tem pessoa de baixa mobilidade, tem pessoa com deficiência física, tem pessoa doente que toma medicamentos importantes. Então, todas as informações que parecem ser simples dentro de uma normalidade, que se transforma tudo complexo dentro de uma anormalidade. Claro. E se você tem isso já preparado, você consegue não transformar num desastre um evento adverso que, se ele for conhecido, ele pode ser gerenciado de uma forma inteligente, minimizando todos esses impactos, seja ele social, ambiental ou econômico. Tem participação também de empresas privadas nesse trabalho? Como é que está funcionando para envolver todo mundo? Porque do interesse de todos, né, essa proteção, né, Eliezer? Perfeito, Lisa. A lei é bem clara, né, a Lei 12.608, que desde o poder público, as organizações não governamentais, as organizações privadas e a sociedade civil como um todo têm essa responsabilidade. Né? A gente costuma dizer que o cidadão ele deve ter autossuficiência. Né? Se cada unidade cuidar de si, né, a sociedade inteira vai estar bem cuidada. Então, e voltamos lá na questão da educação, né? Que a educação, na realidade, é extrair o que o cidadão tem de bom, né? Desde pequeno, desde criança. E nós ainda temos essa dificuldade. Então, eu acho que isso tudo é importante. O sistema ele vem para trazer uma equidade entre todas as políticas públicas, né? Para que realmente chegue lá no cidadão essa resposta, não só dentro de um evento adverso, mas durante a normalidade também. Mas tem parcerias já acontecendo? Tem parcerias. Vamos dar um exemplo da nossa região, né? Qual foi a nossa estratégia? Quando a gente percebeu que o sistema político existe, digamos, ainda essa falha de que as políticas não são a curto, médio e longo prazo, elas só são a curto prazo. Acabou o mandato, acabou perfeito, o projeto, às vezes. Perfeito, depende da pessoa daí que vai assumir, né? E a nossa estratégia desde o início é institucionalizar esse processo. Então, buscamos parceria com a Associação do Município, como a ANFRE. Claro. Estamos fechando parceria com o Instituto Federal Catarinense. A Univale trabalha, não existe diretamente com a Secretaria, mas a Univale trabalha muito dentro da política e dentro do sistema. Quando a JAICA esteve na região para ajudar a construção desse projeto que está sendo implantado, a Univale teve uma participação muito ativa dentro do processo. Temos algumas empresas, que eu não vou citar nome para não estar fazendo marketing, claro. Não é essa a ideia, mas temos muitas empresas que nos ajudam. Legal. E a ideia é essa, né? Não é nem questão da empresa ajudar, é questão dela entender que quanto mais rápido o município voltar à normalidade, mais rápido a empresa vai voltar a funcionar. Então, é uma coisa lógica que todos devem se unir para resolver um problema que ele é comum a todos, né? A gente costuma brincar, Lisa, que
o rio que divide a cidade, quando ele transborda, a água vai para os dois lados. Então a cidade tem que se unir, esquecer partidos, esquecer, né, aqueles detalhes do dia a dia e focar no objetivo comum, que é o mais rápido possível voltar à normalidade para ter resiliência. Muito bom. A gente tem que fazer um intervalo, mas voltamos já a conversar com o Eliezer Cardoso, da Coordenadoria Regional da Defesa Civil. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está recebendo o coordenador regional da Defesa Civil aqui de Itajaí, Eliezer Cardoso. E, bom, Eliezer, recentemente, então, Itajaí foi alvo de um temporal que atingiu diversos bairros, né, nas últimas semanas. E todo esse temporal acabou gerando 3 óbitos, né? Como que a Defesa Civil atua em casos como esse? Então, esse evento, ele tem um detalhe interessante, que justamente ele ocorre na madrugada, horas antes de nos reunirmos para tomarmos decisões importantes para dar essa resposta. Então, isso prova que realmente é importante, né, essa organização. O que ocorreu na nossa região? Houve uma mudança, entrou uma frente fria, uma mudança de massa muito rápida. Isso provocou fortes ventos. Nós tivemos aí entre 70 e 122 km por hora de vento. E Itajaí acabou tendo maior impacto na região da Fazenda e da Canhanduba. Os óbitos, na realidade, foi provocado, né, por vulnerabilidade social. Né, são pessoas com pouco conhecimento, com estruturas não compatíveis, né, um padrão construtivo deficiente, e os ventos derrubou a rede elétrica, o fio caiu, energizou, né, uma poça d'água, e as crianças, quando foram sair de casa, porque o telhado era vulnerável e voou, eles foram buscar proteção, porque eles não tinham conhecimento que a proteção era lá dentro, embaixo da cama, embaixo da mesa. Se tiver um banheiro de alvenaria, correr para o banheiro. Então, e por nós não ter cultura de furacão, por exemplo, né, não desenvolvemos essas técnicas. Então, foi, podemos dizer, uma fatalidade, né, por condições diversas. Logo em seguida, no dia 2 e 3, recentemente essa semana, tivemos uma tempestade convectiva, denominada aí um subtipo chuvas intensas, no município de Penha. 1h30 de chuva, caiu uma média de 64 milímetros. O que isso corresponde? Uma média de 64 litros de água por metro quadrado. Isso num curto espaço de tempo. Para um município que não tem a sua macrodrenagem, microdrenagem bem planejada e bem aplicada, vamos dizer assim, na estrutura, ela vai sofrer problema. Mas o prefeito que entrou já vem com uma nova dinâmica, né, em relação às gestões anteriores, e ele rapidamente já acionou o seu GRAC, tomou as decisões de resposta imediata, que atendeu os cidadãos naquilo que ele necessitava de mais imediato, que era os itens de assistência humanitária, né, e o município absorveu essa responsabilidade. Ele decretou situação de emergência para facilitar todos os processos de contratação de um maquinário já para trabalhar na prevenção. Porque se nós for para a história, no dia 11 de janeiro de 2013, isso aconteceu no mesmo município. E eu tive uma sensação importante, uma sensação de fraqueza, porque eu olhava na mesa e só via os atores diferentes. E o problema se repetia, né, por falta de uma política pública verdadeiramente aplicada. Então, e são problemas que, muitas vezes com medidas corretivas ou até mesmo paliativas, você consegue minimizar esses impactos. Então, eu acredito que o que a nova gestão está fazendo no município de Penha, um evento como esse não vai causar, pelo menos, o mesmo problema. Ele vai ser um problema mais ateno. Ele vai ser atenuado, né, com essas intervenções, digamos assim. E a nossa região, como vocês sabem, ela já tem uma história, né? Desde 1860 nós já temos registros, né, do Alto Vale, do Vale e aqui do nosso litoral, que ocorrem esses eventos. Então, eliminar não tem. O Estado jamais vai dizer que com todas essas obras, respondendo, né, continuando a responder a pergunta lá atrás da Luana, mas a gente vai diminuir esses impactos, né? E Itajaí, por exemplo, tem que aprender a conviver com esses problemas, porque nós estamos inseridos dentro dele. Claro. Vai chover, as águas vão subir, então nós temos que mudar a nossa cultura, construir casas sob pilotis, né, o piso inferior não deve ter móveis que, se molhar, vão ter problemas. Aí que entra a inteligência, né, Liz? Inteligência nada mais é que planejamento. Verticalizar os padrões construtivos, né, nas encostas, se elas puderem ser ocupadas, as construções tem que ser específica, tem que ter engenharia no processo. Então, o cidadão tem que entender que existem as políticas públicas, não é só
proteção e defesa civil, que na normalidade, se ele não tem o conhecimento, ele procura a proteção e defesa civil, que ele vai ser orientado. Inclusive para construir? Inclusive para construir. Itajaí, por exemplo, tem assim, já uma cultura interessante. Por exemplo, para uma empresa que vai trabalhar com produtos perigosos, se instalar em Itajaí, primeiro passa por uma avaliação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Ela quer saber aonde que ela vai instalar essa empresa, né? Qual o risco dela naquela região. Tem comunidade próxima, tem curso d'água, dependendo, né, o risco do produto. Então, isso já é um fator interessante. Outro fator interessante é a fiscalização que o município faz, a fiscalização rodoviária do transporte urbano de produtos perigosos. Então, ele faz uma média aí, se eu não me engano, chega a ser de 10 a 12 fiscalizações no ano, que isso faz com que as empresas realmente entendam a necessidade de uma estrutura específica para determinados produtos, que o motorista ele tem que ter uma capacitação específica, treinamento, equipamento específico conforme, né, a norma brasileira indica. Então, existem tudo pronto, na realidade, através de legislação, através de normas. Basta as empresas buscarem o conhecimento. Se elas tiverem dificuldade, busque dentro do seu município que tem a estrutura de proteção e defesa civil. Se não tiver, busca no estado ou na região, para que ele possa ter acesso às informações e poder se estruturar da melhor forma possível. Eliezer, só para a gente continuar, então você estava contando que no dia daquela tempestade, aquele vento forte aqui na região de Itajaí, era exatamente o momento que vocês estavam se organizando e acabou faltando concluir um documento que vocês iam tirar nesse seminário, não é isso? Então, teve um cidadão que ele postou um texto muito interessante. Ele falou assim: olhem a ironia, o seminário foi prejudicado porque os problemas apontados no mesmo se tornaram realidade na madrugada. Eu achei isso fantástico. Então, e realmente, prova que temos que aproximar as agências, temos que quebrar esse paradigma, temos que trabalhar integrado, tanto na normalidade, para poder dar uma boa resposta na anormalidade. E realmente, Liz, esse ato, eu não digo que o ato ficou prejudicado, né? A gente tem que aprender a aceitar todas as coisas que acontecem, né, nas nossas vidas. E eu sempre procuro ver o lado bom de todas as coisas que ocorrem, né? Por exemplo, por que nós não formalizamos o ato? Porque as agências estavam atendendo as ocorrências. Então, ia estar faltando muitas agências. E como a construção desse plano de contingência regional, ele tem que ser em parceria com as agências, isso nos deu mais tempo para melhorar esse projeto, já fazer alguma aproximação, digamos, formal com essas agências, para lá na frente, né, através de uma parceria com a própria Univale, né, através da pessoa do professor Marcos Poletti, nós estamos conversando sobre isso. A ideia é trazer para a Univale, ou de repente até outra organização, vai depender da nossa decisão, né, conjuntamente, de fazer uma mesa redonda para realmente começar a construir a estratégia. Então, já temos uma ideia que é formar um CPED-FRI, um Centro de Pesquisa e Estudo sobre Desastre da Foz do Rio Itajaí. Então, já mapeamos todas as universidades e faculdades que estão dentro desses 11 municípios da ANFRE. Vamos convidá-las para participar desse processo de construção, para que juntos possamos estudar esses fenômenos e principalmente os nossos, da nossa região. Isso é interessante falar, Lisa, porque o estado de Santa Catarina ele tem uma particularidade. Até a gente fala, quem quer aprender a fazer gestão de riscos, de desastre, vem para o nosso estado. Tem de tudo. Tem de tudo. 2014, 2015, tivemos, nesse período, entre 2014 e 2015, no período de um ano, tivemos uma média de 64 eventos adversos. 32 problemas hidrológicos, excesso de água, e 32 com problema de falta de água no oeste. Então, o nosso estado ele é muito complexo. E nós temos todos os eventos que ocorrem no Brasil e eventos que não ocorrem. Furacão Catarina em 2004 é um exemplo. Então, o nosso estado ele tem uma particularidade e ele é o estado que atinge, no máximo, 1% da extensão territorial do país.
né? Claro, tem uma explicação técnica, né, científica, umidade formada no Amazonas, bate na cordilheira e acaba canalizando em direção ao Oceano Atlântico por cima do nosso estado. Então, é o nosso estado, o Rio Grande do Sul e o Paraná, que tem essa influência muito forte na questão da umidade. Tem umas 4 estações, pelo menos eram bem definidas, né? Agora está mais ou menos. Uma, digamos aí, uma atualização do sistema, podemos dizer, né? Legal. Tá. E bom, tu disse ali antes, falando um pouquinho sobre a questão da população, né? Tu disse que é possível evitar casos como esse que aconteceu aqui em Itajaí com a questão da informação, né? E hoje como que vocês trabalham para levar, às vezes, informação para essas pessoas que, às vezes, têm pouco acesso, que não... para elas poderem se cuidar mais quando tiver esses eventos? Bom, nós temos algumas estratégias definidas, né? Uma delas é proteção e defesa civil na escola. Então, o Estado tem um projeto que ele está praticamente concluído em desenvolvimento. Alguns municípios, como Itajaí, já teve um projeto bem consolidado. Agora, mas ele estava vinculado a uma agente, que essa agente saiu e o projeto teve, digamos assim, sofreu uma solução de continuidade. Mas é normal, é uma política pública nova, estamos buscando, né, as principais ferramentas. Temos muitas cartilhas produzidas, mas a principal estratégia, Luana, são os núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Então a gente procura organizações comunitárias já existentes e levamos o tema de proteção e defesa civil, porque o que a gente percebeu? São as mesmas pessoas que participam de várias organizações na nossa cultura. São poucas. As pessoas não participam do processo, elas não acreditam mais no processo político. Por não acreditar, elas não percebem que ele está mudando e evoluindo. Então a gente fica num ciclo, né, dando looping. Então a gente está tentando quebrar esse paradigma, mas a gente tem a convicção que é um processo a médio e longo prazo, né? Mas as principais estratégias são essas, né? A comunidade, e se você for pesquisar, tem muitas empresas, organizações que fazem esse tipo de trabalho, né, de levar esse conhecimento para a comunidade. E como você muito bem destacou, essa fatalidade em Itajaí, ela está vinculada ao conhecimento. Saber que na minha casa eu tenho o que tem risco, energia elétrica, por exemplo, eu devo fazer com profissional, né, material adequado. É o único momento que eu não vou economizar no meu processo construtivo. Mas isso, o cidadão de baixa renda, de pouco conhecimento, ele não tem essa percepção, né, que isso é importante. E, bom, vocês também têm um aplicativo, né, da Defesa Civil, que, inclusive, ele já se tornou como se fosse uma referência, né, em todo o Brasil, o aplicativo da Defesa Civil aqui de Itajaí, né? Como que ele funciona e como isso também ajuda a alertar as pessoas sobre possíveis casos de risco e tudo mais? Bom, eu gostaria de destacar 2 momentos, né? Itajaí, ela é uma referência em proteção e defesa civil, tanto na região quanto no Brasil, porque desde 2009, né, que ela vem se organizando. O aplicativo é importantíssimo porque o cidadão ele pode fazer as denúncias, ele pode ter um contato direto com o sistema, inclusive a própria Secretaria de Saúde se inseriu dentro do aplicativo pelas questões da dengue, para questões preventivas. Então, é a tecnologia fazendo parte do processo. E proteção e defesa civil, como ela é uma política plenamente estratégica, ela não pode abrir mão da tecnologia. Então, hoje nós temos aplicativo e eu gostaria de destacar um projeto inovador no Brasil, que como Santa Catarina já vinha desenvolvendo o projeto desde 2013, foi escolhida para ser o laboratório. Então, desde fevereiro, nós temos 20 municípios, projetos piloto, e ele é um projeto desde o Ministério de Ciência e Tecnologia, a própria Anatel e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o projeto Alerta através de SMS. Porque a gente percebeu que só 40% da população tem acesso aos smartphones ainda. Claro, agora vamos ter um radar nosso, aí um satélite, né? E de repente isso mude. Então a gente percebeu, como nós vamos fazer chegar em todo cidadão? SMS. Né? Todo cidadão hoje possui até mais de um aparelho e através de SMS a gente está fazendo com que o cidadão realmente receba essa informação antecipada e já orientamos, né, as atividades mínimas que ele deve fazer para se proteger. Deixa eu ver se eu entendi. A Defesa Civil manda uma mensagem por SMS quando existir alguma situação de alerta. Isso, por exemplo, a gente está mapeando através do nosso radar e através do Ciran e Pagre, através dos profissionais de meteorologia, né? Porque vai previsão de uma forte chuva em Itajaí. Então, Itajaí já tem plano de contingência, já sabe o que acontece. Então, já vai para o cidadão que está cadastrado por CEP,
naquela região que vai realmente haver essa precipitação abrupta, vamos assim chamar, de grande intensidade, para ele já tomar, né, as providências mínimas para ele se proteger. Então, no caso desse, por exemplo, ajudaria a salvar essas vidas, porque com certeza na informação iria informar como ela deveria se proteger a partir do momento que poderia chegar um vendaval, por exemplo. Que bacana. Eliezer, estou vendo que a gente tem muita coisa para falar, mas a gente quer agradecer, nosso tempo terminou aqui. Queremos muito agradecer a tua participação aqui. 193, qualquer cidadão pode ligar? 199, Proteção e Defesa Civil, 193, Corpo de Bombeiros. Ah, entendi. 193... Tem a ver, os dois números estão totalmente, né, ligados. Agradecemos a participação em nome do Governo do Estado, né, a Coordenadoria Regional agradece imensamente essa oportunidade de poder levar para os ouvintes e telespectadores informações tão importantes, né, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Isso aí, Eliezer Cardoso, então, da Coordenadoria Regional da Defesa Civil. Nós nos despedimos por aqui, né, Luana? Isso mesmo, Lito. Obrigada, Eliezer, novamente. E obrigada também a você que esteve nos acompanhando até aqui. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!